Fala pessoal, tudo bem, 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 tudo bem. Hoje eu vim trazer um vídeo aqui, lendo, na verdade já tô encerrando este livro. Os Despossuídos, os Despossuídos, os Despossuídos. Enfim, é isso. Deixa o like, se inscreva. Estamos quase chegando aos 500 inscritos aqui no canal. É uma marca importante pro canal, porque não tem, acho que nem 2 meses que eu criei esse canal. A gente já tá numa marca muito expressiva, né? E, enfim, fico contente porque alguns vídeos bateram mais de 2.000 visualizações. E, cara, isso é loucura, velho. Isso é loucura. Eu postava antes, dava 100, 200 no máximo. Agora tem alguns vídeos pegando algumas marcas expressivas de visualizações. E é loucura mesmo. Mas é isso. Agradeço a todo mundo que se inscreve, que comenta nos vídeos também. Normalmente eu vejo os comentários, quase sempre. Normalmente dos vídeos mais recentes, os antigos eu costumo não ler tanto. Mas se você quiser deixar alguma questão, alguma dúvida sobre mim, e que também vai entrar no próximo vídeo aqui do canal, quando batermos 500 inscritos, onde eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas dos inscritos. Você pode deixar lá na aba comunidade, lá tem uma pergunta que eu deixei lá, você pode comentar e deixar lá a sua questão. Tudo bem, 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 tudo bem. Bom, vamos então para o que interessa, que é este livro da Ursula Le Guin, Os Despossuídos. Os Despossuídos. Eu estou quase no final dele. Falta o que? Umas 100 páginas por aí, um pouquinho mais eu acho. Tentando abrir o livro aqui. Eu tô no capítulo 9. Eu tenho que tomar cuidado com este livro porque ele não é meu. É do meu professor de história que me emprestou. Eu queria muito mesmo que deixar a câmera em cima do livro, entendeu? Aí vocês iam acompanhando também a leitura. Mas acaba que eu não consigo. Vou ter que comprar um tripé articulado, sei lá como é que fala, pra mim conseguir fazer esse tipo de gravação. Ia ser maneiro, né? Aí eu já compro umas revistas também. Daí a gente já tem ideias de vídeos diferentes pra fazer. Mas enfim, por enquanto vai ter que ser neste formato aqui. É um vídeo que eu já queria trazer há algum tempo, então espero que vocês gostem. Estou no capítulo 9, na página 267, tá? Tem alguns nomes estranhos aqui, talvez eu não pronuncie corretamente, mas enfim, né? Fazer o quê? Vamos começar então. Chevek despertou com os sinos da torre e da capela, repicando a primeira harmonia para o serviço religioso da manhã. Cada nota era como uma pancada na cabeça. Estava tão enjoado e trêmulo que por um bom tempo não conseguiu sentar na cama. Pôde finalmente se arrastar até o banheiro e tomar um longo banho frio que aliviou a dor de cabeça. Mas o corpo todo continuava a lhe parecer estranho, a lhe parecer de algum modo repulsivo. Quando começou a ser capaz de pensar de novo, fragmentos e momentos de noite interior vieram-lhe à mente, vívidos cenas breves e absurdas da festa na casa da de Véia. Tentou não pensar nelas, então não conseguiu pensar em mais nada. Tudo se tornou repulsivo. Sentou-se à escrivania e ficou sentado ali por meia hora. Cadê? Por meia hora, com os olhos fixos, imóvel, totalmente desolado. Tô tentando lembrar do último capítulo, porque esse aqui é o capítulo no futuro. Então, o último capítulo que eu vi estava no passado ainda. Então é um capítulo anterior ao último que eu vi. Já tinha se constrangido muitas vezes, já se sentiram um idiota. Quando jovem, sofrera com a sensação de que os outros o achavam estranho, diferente deles. Anos depois, sentira raiva e desprezo, pois deliberadamente os provocara de muitos de seus companheiros em Anarres. Anarres é o planeta anarquista, no caso a Lua, né? Mas nunca aceitara de fato o julgamento deles. Nunca se
tranquilizante era uma consequência química da bebedeira como a dor de cabeça. Nem esse conhecimento teria feito muita diferença para ele. Vergonha, a sensação de repulsa e auto-estranhamento foi uma revelação. Ele via como uma nova clareza, uma clareza medonha, e via muito além daquelas lembranças incoerentes do fim da noite na casa de Veia. Não foi apenas a pobre Veia que o traíra, não foi apenas o álcool que ele tentou vomitar, era tudo que ele engolira em urras. Apoiou os cotovelos na mesa e pôs a cabeça nas mãos, pressionando as têmporas. A posição rígida da dor examinou sua vida à luz da vergonha. Em análise, escolherá desafiando as expectativas de sua sociedade, fazer o trabalho que atendia a um chamado individual. Fazê-lo era rebelar-se, arriscar-se em nome da sociedade. Havia urras. Aquele seu mesmo ato de rebelião era um luxo, um comodismo. Serviço, cunhá-lo, era servir não à sociedade, não à humanidade, não à verdade, mas ao Estado. Em sua primeira noite no quarto, perguntaram-lhes, desafiador e curioso, o que vão fazer comigo. Agora sabia o que tinham feito com ele. Chifoivski dissera a pura verdade. Esse Chifoivski, ele é do país socialista, se eu não me engano. Eles o possuíram. Pensou em barganhar com eles, uma noção anarquista muito ingênua. O indivíduo não pode barganhar com o Estado. O Estado não reconhece outra moeda senão o poder, e o próprio Estado cunha as moedas. Percebi agora em detalhes, item por item, desde o início, que cometeram um erro ao vir para urras, seu primeiro grande erro que provavelmente duraria pelo resto da vida. Uma vez percebido o erro, uma vez recapituladas todas as suas evidências que ele reprimiria a negar por meses, isso lhe tomou um bom tempo sentado imóvel à escrivania, até chegar à absurda e abominável última cena com a Veia, e viver isso também, e sentir o rosto quente até os ouvidos zumbirem. Ele encerrou o assunto em sua mente, mesmo no vale de lágrimas pós-alcoolismo. Pós-alcoólico não sentia culpa alguma. Agora aquilo tudo estava feito, e o que ele tinha de pensar era o que fazer agora. Tendo trancado a si mesmo numa prisão, como poderia agir como um homem livre? Não faria física para os políticos. Isso estava claro agora. Se parasse de trabalhar, eles o deixariam ir embora para casa. Nesse ponto, deu um longo suspiro e ergueu a cabeça, olhando com os olhos vagos a paisagem verde iluminada pelo sol do lado de fora da janela. Era a primeira vez que se permitira pensar em ir para casa como uma possibilidade genuína. Esse pensamento ameaçou romper os portões e inundá-lo de um anseio incontrolável. Falar právico, falar com amigos, ver Takver, Pilon, Sadik, tocar a poeira de Anais. Eles não deixaram partir. Ele não pagara a passagem, nem ele poderia se permitir partir, desistir e fugir. Ainda sentada à luz brilhante do sol matinal, bateu com as mãos na beirada da escrivaninha, deliberadamente e com força 2 vezes, 3 vezes. Seu rosto estava calmo e parecia pensativo. Para onde vou? Disse em voz alta. Uma batida na porta. Éfor entrou com a bandeja de café da manhã e os jornais do dia. Entrei às 6, como é de costume, mas a senhora estava recuperando o sono, observou, descansando a bandeja na mesa com admirável destreza. Fiquei bêbado ontem à noite, disse Chevek. Vindo enquanto dura, disse Efor. É todo, senhor. Muito bem. E ele saiu com a mesma destreza, curvando-se no caminho para pai, que entrou quando ele saiu. Não tinha intenção de atrapalhar seu café da manhã, voltando da igreja. Resolvi dar uma passada por aqui. Sente-se, tome um pouco de chocolate. Chevek não conseguiu comer até pai pelo menos fingir que estava comendo com ele. Pai pegou um pão de mel e o esmigalhou num prato. Chevek ainda se sentia bastante trêmulo, mas com muita fome agora, e atacou seu café da manhã com energia. Pai parecia achar ainda mais difícil do que de costume começar uma conversa. O senhor ainda recebe esse bicho? Perguntou por fim, em tom de brincadeira, tocando os jornais dobrados que Efor colocaram na mesa. Efor os traz. Eu que pedi, explicou Chevek, olhando o pai de relance. Um
de reconhecimento. Eles ampliam minha compreensão de seu país. Interesso-me pelas classes inferiores. Sim, claro, disse o mais jovem, respeitoso, assentindo com a cabeça. Comeu um pedacinho do pão de mel. Acho que vou querer um gole de chocolate, afinal, disse, e tocou o sino que estava na bandeja. E fora apareceu a porta. Mais uma xícara, ordenou o pai, sem se virar. Bem, estávamos aguardando para passear com o senhor de novo. Agora que o tempo está melhorando para lhe mostrar mais do nosso país. Até uma visita ao estrangeiro, talvez, mas receio que essa maldita guerra tenha posto um fim a todos os planos. Chevek olhou a manchete do jornal que estava por cima. Choque entre Io e Tu, perto da capital Bembivi. Há notícias mais recentes do que essa no Telefax, disse o pai. Liberamos a capital. O general Havevert será reinstalado. Então a guerra acabou. Não enquanto Tu ainda ocupar as duas províncias orientais. Entendo. Então o exército de Tu vão lutar em Bembivi, mas não aqui. Não. Seria loucura total eles nos invadirem, ou nós a eles. Superamos o tipo de barbárie que costuma gerar guerras no coração das altas civilizações. O equilíbrio de poder se mantém com esse tipo de ação policial. Entretanto, estamos oficialmente em guerra. Assim, receio que todas as velhas e cansativas restrições estejam valendo. Restrições. Classificação da pesquisa feita na Faculdade de Ciência Nobre, por exemplo. Nada demais, na verdade, só um carimbo do governo. E às vezes a demora em publicar um artigo, quando os chefes de alto coturno acham que deve ser perigoso, porque não entendem. E viagens são um pouco limitadas, especialmente para o senhor e para os outros estrangeiros. Acredito que, enquanto o estado de guerra durar, não se pode deixar o campus sem autorização do reitor. Não ligue para isso, posso tirá-lo daqui quando o senhor quiser, sem passar por todo esse processo. Você tem as chaves, disse Chevek, com um sorriso ingênuo. Ah, sou um grande especialista nisso, adoro burlar regras e ser mais esperto que as autoridades. Talvez eu seja um anarquista nato, hein? Onde diabos está aquele maldito idiota com a xícara? Ele tem que descer até a cozinha para pegar um. Não precisa levar meio-dia fazendo isso. Bem, não vou esperar. Não quero ocupar o que lhe resta da manhã. A propósito, o senhor viu o último boletim da Fundação de Pesquisa Espacial. Eles publicaram os planos de Helmer para o Ansível. O que é Ansível? É como está chamando um dispositivo de comunicação instantânea. Eu disse que se os temporalistas, isso quer dizer o senhor, claro, solucionarem as equações do tempo e inércia, os engenheiros, isso quer dizer ele, será capaz de construir a maldita coisa, testá-la e assim consequentemente provar a validade da teoria em poucos meses ou semanas. Os próprios engenheiros são a prova da existência da reversibilidade causal. Veja que Helmer já tem o efeito antes de eu providenciar a causa. Ele sorriu de novo com bem menos ingenuidade. Quando o pai fechou a porta atrás de si, Chevek levantou-se de repente. Seu mentiroso, corrupto explorador. Ele disse imprávico, branco, de raiva, as mãos cerradas para evitar que a passagem que pegassem alguma coisa e retirassem e saiu o pai. Efor entrou carregando uma xícara e um pires numa bandeja, parou subitamente apreensivo. Está tudo bem, Efor? Ele não quiser xícara, pode levar tudo agora. Certo, senhor. Escute, não quero receber visitas por um tempo, você pode barrá-los lá fora. Fácil, senhor, alguém especial. Sim, ele, qualquer um. Diga que estou trabalhando. Ele vai gostar de ouvir isso, senhor. Efor disse, suas rugas fundindo em malícia por um instante. Depois, com familiaridade respeitosa, ninguém que o senhor não queira vai passar por mim. E por fim, com a devida formalidade, obrigado, senhor. Bom dia. A comida e a adrenalina dissiparam a paralisia de Chevek. Ficou andando de um lado para o outro no quarto, irritado, inquieto. Queria agir. Passara quase um ano sem fazer nada, exceto bancar o idiota. Era hora de fazer alguma coisa. Bem, ele viera para a rua fazer o quê? Fazer física para afirmar com seu talento os direitos de qualquer cidadão em qualquer sociedade, o direito de trabalhar, de ser sustentado enquanto trabalha, de compartilhar o produto do seu trabalho com todos os interessados, os direitos de um antoniano e de um ser humano.
tinha feito seu trabalho, não podia compartilhar com quem não tinha. Voltou à escrivaninha, sentou-se e tirou alguns pedaços de papel, todos rabiscados do bolso menos acessível e menos útil da calça justa e elegante. Desdobrou-os com os dedos e olhou para eles. Ocorreu-lhes que estava ficando igual a Sabu, escrevendo em letras miúdas, em abreviações, em pedaços de papel. Agora sabia por que Sabu fazia isso. Era possessivo e sigiloso. Uma psicopatia em anais era comportamento racional em urras. De novo, Chevek ficou sentado imóvel, a cabeça baixa, estudando os 2 pedacinhos de papel, nos quais fizeram algumas anotações essenciais da teoria temporal geral, até o ponto em que estava. Nos 3 dias seguintes, ficou sentado à escrivania, olhando os 2 pedaços de papel. Às vezes levantava e andava pela sala, ou escrevia alguma coisa, ou usava o computador da mesa, ou pedia a fora para lhe trazer alguma coisa para comer, ou deitava e dormia. Depois voltava à escrivaninha e ficava sentado lá. Na noite do 3º dia, estava sentado, para variar, no centro de mármore ao lado da vareira. Sentou-se lá, na primeira noite. Sentara-se ali, na primeira noite que entraram no quarto, sua graciosa cela de prisão. E geralmente sentava ali quando recebia visitas. Não tinha visitas no momento, mas estava pensando em sair o pai. Como todos os que buscavam poder, pai tinha uma visão espantosamente curta. Havia um aspecto banal e maturo em sua mente. Faltava-lhe profundidade, imaginação, paixão. Era, na verdade, um instrumento primitivo. No entanto, sua potencialidade tinha sido real e, apesar de deformado, não se perdera. Pai era um físico muito inteligente, ou, mais exatamente, tinha muita inteligência para a física. Não tinha feito nada original, mas seu oportunismo, sua intuição para saber onde estavam as vantagens, conduziram-no repetidas vezes ao campo mais promissor. Ele tinha faro para saber onde começar a trabalhar, assim como Chevek, e Chevek respeitava essa qualidade nele, como respeitava a si mesmo, pois se trata de um atributo especialmente importante num cientista. Foi pai quem deu a Chevek o livro traduzido de Terran, o simpósio sobre as teorias da relatividade, ideias que lhe ocupavam uma mente cada vez mais nos últimos tempos. Seria possível, afinal, que ele tivesse vindo a Horus apenas para conhecer Sayupai, seu inimigo, que ele tenha vindo procurá-lo, sabendo que poderia receber do seu inimigo, que não conseguia receber dos seus irmãos e amigos, ou que nenhum Anahest poderia lhe dar conhecimento estrangeiro, alienígena, informação. Esqueceu o pai. Pensava no livro. Não podia afirmar com clareza a si mesmo que exatamente ele achara tão estimulante no livro. Afinal, a maior parte da física contida nele estava ultrapassada. Os métodos eram complicados e a atitude dos alienígenas às vezes bem desagradável. Os terranos tinham sido imperialistas, intelectuais, ciumentos. Construtores de muros. Até mesmo Einstein, o iniciador da teoria, sentiu-se compelido a advertir que sua física abrangia apenas o modo físico e não devia ser tomada como se envolvesse a metafísica, a filosofia e a ética, o que, evidentemente, era uma verdade superficial. No entanto, utilizar o número, a ponte entre o racional e o observado, entre o psique e a matéria, número o indiscutível, como diziam os antigos fundadores da ciência nobre. Aplicar matemática nesse sentido era aplicar o modo que procedeu e conduziu a todos os modos. Einstein percebera isso com cautela afetuosa. Ele admitira acreditar que sua física de fato descreve a realidade. Bom, vou parar por aqui, né? O vídeo tá longo. E, enfim, faltam muitas páginas para terminar esse capítulo. Esses capítulos desse livro são grandes. Deve ter cada um mais ou menos 10 a 15 páginas. Até um pouco mais. Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal. Até.
peço perdão caso tenha algum corte no vídeo, porque pode ser que eu tenha que cortar por causa do ruído do microfone. E aí acaba que, enfim, fica um barulho muito alto e eu tenho que acabar cortando. Então peço perdão, peço perdão, peço perdão, peço perdão, peço perdão, peço perdão. E é isso. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, deixa um comentáriozinho aí. E veja os últimos vídeos do canal que também estão bem interessantes, 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 bem interessantes. Tá bom, tá bom, tá bom. Até o próximo vídeo, pessoal. Até. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.